Quantos estiveram hoje pela manhã aqui na igreja? Levante a mão. Nós estamos fazendo uma série de reflexões intitulada Engrenagens Bíblicas que Levam ao Sucesso. E quase que eu me senti encorajado em falar sobre isso hoje à noite, avançar um pouco mais, mas eu quero pegar um auditório maior. E fiz questão de dar uma palavra de ênfase para os jovens da igreja, porque sem propósito, se a pessoa não entender qual é o seu propósito de vida, ela vive andando em círculos, vai para uma direção, vai para outra, sem se dar conta de que o tempo não dá uma pausa até que a pessoa descubra qual é o seu propósito. Talvez isso explique porque é que um dos livros que mais lidos no mundo inteiro foi o livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. Então eu quero, com essa palavra, encorajar você a estar aqui no próximo domingo. Próximo domingo é Dia das Mães. Sei que muitos vão almoçar com as suas mães, façam isto. Mas se você puder vir para ouvir um pouco mais, porque eu tenho certeza de que nós estamos aqui dando palavras, pérolas preciosíssimas que podem e devem ser aplicadas à sua vida. Nós temos aplicado isso na nossa história, na vida da nossa família. E eu quero muito encorajar você a estar aqui no próximo domingo. Além do que, no domingo que vem à noite, nós teremos a presença do pastor Fábio, que estará pregando aqui, já se preparando para voltar para a Itália, na viagem missionária que ele está fazendo aqui no nosso país. O tema da fala dessa noite é o seguinte: não seja louco. 3 palavras. Não seja louco. E eu quero extrair da Bíblia alguns elementos que fazem com que uma pessoa se torne louca, insensata. O texto é Lucas capítulo 12, versos de 13 a 21. Disse-lhe um homem da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então lhes disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Preste bem atenção nessa parábola, porque nós vamos fazer conexão com essa parábola com um vídeo que vamos passar no final dessa mensagem. Que verdade extraordinária o Senhor Jesus está dizendo: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E propôs-lhes esta parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse:
louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Verso 20, na parábola contada por Jesus, ele diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Senhor, nós vamos compartilhar a tua palavra. O vaso, o instrumento é falho, é limitado, mas é assim que o Senhor faz. O Senhor atua através de frágeis vasos, instrumentos falhos, para que a melodia tocada, a beleza da melodia não seja do instrumento, mas sim daquele que o toca. E com essa compreensão, humildemente peço que o Espírito Santo do Deus vivo possa usar o teu servo, que o Senhor possa cativar a atenção de cada pessoa aqui e aqueles que nos assistem em casa. Que a palavra flua, que o Senhor me dê raciocínio claro, palavras fáceis, palavras que possam ser entendidas. E nos comprometemos em dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Não seja louco. A loucura é um conceito complexo e multifacetado que tem sido entendido de diversas maneiras ao longo da história. É estudado pela psicologia e há nomes destacados, tanto da psicologia, como da psicanálise, como da psiquiatria, que ofereceram contribuições extraordinárias para uma compreensão aproximada daquilo que, do ponto de vista da ciência, se classifica como loucura. Michel Foucault foi um importante filósofo do século XX, o psiquiatra francês Philippe Pinel, o próprio pai da psicanálise, Freud, Sigmund Freud, e por aí vai. Entender o que é loucura é importante para a sociedade, pois nos ajuda a compreender melhor as pessoas que sofrem de condições mentais e a combater o preconceito contra elas. Há pessoas que sofrem com distúrbios mentais porque estão doentes. E no cenário religioso, é muito comum classificarmos o não compreendido como sendo algo diabólico, como sendo possessão. Eu disse e repito que nós não temos a obrigação de rotularmos pessoas com comportamentos estranhos como sendo um problema espiritual, a menos que tenhamos uma claríssima compreensão e discernimento do Espírito Santo no coração. A loucura, portanto, é um conceito um tanto complicado. E nós, sociedade, usamos essa palavra em várias situações, está na boca de muitos.
Por exemplo, dizemos que é louco aquele indivíduo que sobe no alto de um prédio para tentar fazer uma selfie. Que loucura! E por aí vai. De modo que a palavra loucura para a ciência é um termo não cientificamente fechado. E é óbvio que não é o meu propósito e nem a minha competência nesta tribuna de olhar a loucura pelo viés da ciência. Há pessoas aqui na igreja muito mais capacitadas. Domingo passado batizamos uma psiquiatra. Não ousaria entrar nessa seara de analisar tal fenômeno, tal fato, como sendo objeto da nossa pregação. Mas foi necessário fazer essa introdução para lhes dizer que quando Jesus está aqui no texto da parábola, aplicando a voz de Deus, chamando um homem descrito na parábola como sendo louco, com uma perspectiva diferente da loucura do ponto de vista científico. O termo usado aqui na parábola, portanto, não diz respeito a uma questão patológica, não diz respeito a uma doença mental. Aqui o texto está tratando da loucura que é o indivíduo ter uma visão distorcida da realidade, achando que o certo é errado e o errado é certo. Tratando daquele que é louco, quando toma decisões erradas, achando que tudo vai correr bem, que não houve conselhos. É louco, por exemplo, aquele jovem que vai se casar contra os argumentos lógicos apresentados por seus pais, mas dizem, mas eu gosto, e entra em relacionamentos tóxicos. Nós falaremos sobre isso no mês de maio. Pessoas emocionalmente frágeis são vulneráveis a predadores emocionais. São facilmente engolidas, porque a sua fragilidade, a sua carência, faz com que a pessoa fique cega a alguns parâmetros de identificação daquela pessoa com quem vai se casar. Isso é loucura. Aqui Jesus está tratando de uma loucura que não é patológica. Ele está falando de uma loucura espiritual. E essa é uma parábola muito séria. A loucura espiritual vem do pecado que distorce a visão de si mesmo e distorce a visão de Deus. Nós somos pecadores. O nosso crivo de referência, a nossa bússola, precisa ser a palavra de Deus, porque nós não nos bastamos. O pecado tem a capacidade de distorcer a compreensão, portanto, que temos de nós. Achamos que somos uma coisa e de fato não somos. Isso é loucura. E para quem está preso no mundo do pecado, o Evangelho parece uma loucura. Por exemplo, muitas pessoas pensavam que Jesus estava louco.
Paulo chega a dizer que o evangelho que ele pregava para aqueles que não criam era loucura, mas para nós é o poder de Deus. E é sobre isso então que eu quero tratar nessa noite. Não seja louco. Essa palavra, a mensagem, a reflexão dessa noite, não é apenas objetivando você que não é crente, que está visitando a igreja, mas também para alertar você que já caminha no evangelho, talvez há poucos anos, mas tem andado como um louco, que tem estabelecido valores para a sua vida estranhos à palavra de Deus, não obstante conhecê-la ou supostamente conhecê-la. E há muitas pessoas que portam uma Bíblia, que frequentam uma igreja, que cantam os hinos religiosos, que são capazes até de se emocionarem diante de uma apresentação, como nós tivemos recentemente aqui da Páscoa, mas que na sua caminhada diária são pessoas loucas, agem como a figura descrita na parábola. Por isso é importante falar sobre este tema. Nós estamos diante de uma parábola, o título é a parábola do rico insensato ou do rico louco. E o que é uma parábola? Parábola é uma história figurativa, ilustrativa, com elementos irreais para traduzir uma realidade, para traduzir uma compreensão real. Jesus contava muitas parábolas para ensinar. Ele construía histórias que tinham a finalidade de inculcar na mente dos seus discípulos e dos seus ouvintes verdades espirituais. E aqui no texto, no verso 13, nós temos uma compreensão de um provável enredo para essa parábola. Quando um homem da multidão disse para Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Alguém pediu que Jesus interviesse em uma disputa familiar, como um rabino faria. E podemos até inferir tratar-se de um irmão mais novo, que pleiteava a repartição igualitária de uma herança que, na tradição judaica, dava ao filho primogênito a maior parte. Então nós podemos imaginar que este era o cenário. Dize a meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus então diz: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Era um cenário de disputa financeira, num ambiente familiar. Só isso já bastaria para uma reflexão sobre família. Quantas famílias são divididas por conta de herança? Por conta de herança. O corpo ainda não foi sepultado e os filhos já estão brigando. Sim ou não? Já estão pegando
as coisas da casa, isso é meu, não, mas eu fiquei mais tempo, eu cuidei mais do papai, ou eu cuidei mais da mamãe, então eu tenho mais direito. O texto é extraordinário porque nos coloca num cenário de disputa financeira, num ambiente muito comum, que é o ambiente da família. E aí vai a sugestão: se você tem alguma coisa para deixar para os seus filhos, deixe enquanto você está vivo, até porque é mais barato. Deixe enquanto você estiver vivo. Sabe por quê? Porque às vezes irmãos unidos se separam na hora da herança. E muitas vezes não por causa de um ou de outro, mas porque os dois, ou os três, ou os quatro, constituem família. Passam a ter esposa, passam a ter filho, passam a ter marido. E não é raro famílias divididas por causa de herança, por causa de uma casa, às vezes uma casa caindo aos pedaços, que alguém morou ali cuidando de um parente, cuidando da mãe, cuidando do pai, que o bom senso diria: não, você pode, minha irmã, ficar com a casa, porque você cuidou da mamãe, cuidou do papai, e nós não podemos, mas você fez isso. Então, por um gesto de generosidade fica com você, mas a pessoa disputa até o fim, e não são raros os casos que vão parar na justiça. Você está me entendendo? Aqui está, portanto, uma parábola. Jesus se recusou a entrar em uma disputa a respeito de dinheiro, a qual estava claramente dividindo uma família. E é interessante que esta é a única vez nos evangelhos que o Senhor Jesus, aqui no caso ele conta a parábola, mas a fala vem de Deus, é a única vez nos evangelhos que o Senhor Jesus se refere a uma pessoa chamando-a de louca, que algumas traduções colocam insensato, mas a palavra é louco, porque para insensato há um outro termo. É a única vez. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. A loucura aqui referida ao homem da parábola, portanto, repito, não diz respeito a nenhuma dessas definições de loucura patológica, mas tem a ver com uma visão de si mesmo no tempo e na eternidade. Olhe para mim, por favor. A nossa história pode ser mudada no minuto seguinte. A nossa caminhada temporal, ou seja, nesse tempo que tem início, meio e fim, pode ser alterada de um dia para o outro. Eu estou vivendo essa realidade há alguns meses. Eu poderia não estar mais aqui. Foi muito bom perceber o amor da igreja e até ousaria dizer o amor da cidade. Porque pessoas da rua que eu não conheço me dizendo que torciam por mim, oravam por mim, rezavam por mim e faziam tudo por mim. Eu fiquei muito feliz com isso, mas não me iludi. Sabe por quê? Porque um dia eu vou sair do coração de vocês.
Você entendeu essa frase? Não sairei do coração daqueles que terão permanente gratidão pela instrumentalidade daquele homem que passou por sua história e a abençoou. É por isso que eu não gosto de placa. Às vezes vou pregar em alguma igreja, eu vejo sala dos pastores, aí vê aquele monte de retrato dos pastores que passaram por lá. Sinceramente, é muito bonito aquele museu. Mas a maioria não quer nem saber quem foi o pastor Gomercindo de não sei o que pastoreou a igreja de 1920 a 1930. Ninguém quer saber. Eu me lembro da história de Gideão. Você sabe quem foi Gideão? Foi aquele guerreiro que com 300 homens venceu os midianitas. Mas é triste quando eu olho para o livro de Juízes e observo que depois se esqueceram de Gideão. Dura essa palavra aí. Voltando ao texto, pausa para a pergunta de praxe. Quantos estão comigo até aqui? Assustou você quando eu disse que um dia você, pastor, vai sair do seu coração? Eu acho que alguns vão dizer, pastor, do meu coração nunca. Eu espero que a gente fique gravado no coraçãozinho de vocês. Mas daqui a 30 anos, pastor, quem foi pastor Celso mesmo? Não seja louco. Quais são os elementos do texto que levaram o Senhor Jesus a reportar-se, a referir-se àquele homem, chamando-o, e é a única vez nos evangelhos que Jesus utiliza essa palavra referindo-se a alguém louco. O que é que faz uma pessoa ser louca? Queira Deus que ao final dessa reflexão você não seja um louco. Eu não vou falar insensato, porque insensato é o termo que Jesus usa em Mateus capítulo 7, quando ele fala daquele que construiu a casa sobre a rocha e aquele que construiu a casa sobre a areia. O que construiu sobre a rocha era sensato, o que construiu a casa sobre a areia era um insensato. Não, aqui é muito mais forte a palavra. Jesus está dizendo que é louco. E quais são os elementos da parábola? Você viu aqui, Jesus conta a parábola a partir do verso de número 16, de um homem que era rico, produziu com abundância, e começou a perguntar a si mesmo, era um homem próspero, tinha prosperidade material. Há pessoas que pensam que o sucesso é ganhar muito dinheiro, ter fama, ser conhecido. O vídeo que nós vamos passar no final do culto, Débora me mostrou hoje, eu achei um vídeo tão forte, altamente reflexivo. Na verdade, é um texto que foi lido por alguém. E aqui está um homem próspero, produziu com abundância. E ele perguntava a si mesmo, olha, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde recolher meus frutos, ou seja, eu estou tendo tanto que eu não sei o que fazer, então eu vou ter que construir outros celeiros para abrigar, vou edificar outros maiores, para guardar tudo que eu estou tendo.
Aqui a gente já aprende uma coisa: prosperidade na vida do crente é para você abençoar outras pessoas. E tem um princípio poderoso. O irmão Richardson falou aqui sobre o dízimo, o privilégio. Quanto mais você abençoa outros, Deus abençoa você. Entende? Primeiro lugar, qual é a loucura desse homem? É louco aquele que se torna insaciável. Jesus chega a dizer no verso de número 15: guardai-vos da avareza. Você sabe o que é avarento? O avarento não é aquele que tem dinheiro, mas é aquele que o dinheiro tem. Não é aquele que possui bens, mas aquele cujos bens o possuem. O termo usado aqui por Jesus distingue o comportamento manifesto por uma pessoa que nunca está satisfeita no nível material. Torna-se prisioneiro da sua própria sede. Na mitologia grega, a história do rei Midas, que fez um pedido. O pedido de que tudo que ele tocasse se tornasse em ouro. Você já leu sobre isso? Tudo que tocava se tornava ouro. Você já pensou se você tivesse essa capacidade? Quem é que gostaria de ter essa capacitação? Levanta a mão. Ninguém. Imagine, toca no microfone e se torna em ouro. Pega um instrumento e se torna em ouro. Pega um carro e torna-se em ouro. Mas chega o momento que você vai comer. Você pega o garfo e se torna em ouro. Você vai comer aquela picanha. Não, picanha não está dando não. Vai comer aquele ovo, também não está dando. Também não está dando. Mas vamos pensar alto. Vamos pensar elevado. Você vai comer aquele frango. Porque na atual conjuntura isso é pensar alto. Ou não? Você já viu como é que os preços estão? Misericórdia. Aí você pega aquele frango assado que comprou aqui em frente à igreja, aquele frango cheiroso, põe no prato, o prato se transforma em ouro, e quando você pega o garfo, espeta aquela coxa deliciosa, também se torna em ouro. Há pessoas que são insaciáveis. A palavra grega para essa insaciabilidade é pleonexia. Para Platão, essa insaciabilidade era um poder impossível de alcançar como forma de ocultar defeitos e fraquezas. Digno de ser classificado como uma doença. Há pessoas que são insaciáveis. O homem da parábola, ele era insaciável. Queria mais. Eu tenho que ampliar os meus celeiros, eu tenho que recolher mais. Há pessoas que são insaciáveis. Nunca estão satisfeitas. Nunca não aprendem a agradecer, a celebrar. Reclamam de tudo. Por isso a palavra serve para a igreja. Meus irmãos, é muito chato você lidar com uma pessoa que só reclama.
Só reclamam. E aí, irmão, como é que você está? Estou doente, estou com dor aqui, estou com dor ali. Aí você fica assim, pensando, Deus, está amarrado em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque isso contagia. Agora, quando você lida com alguém que tem satisfação, que aprendeu a dar graças em tudo dai graças. Quando Paulo fala isto, ele não fala em tudo dai graças quando as coisas estiverem indo bem, mas em tudo dai graças, tudo mesmo. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O homem do texto era louco, porque era insaciável. Será que você é alguém insaciável? Que não agradece? Que está sempre olhando para aquilo que você não tem e reclamando, esquecendo-se de olhar para aquilo que você já tem e celebrando? Ah, meus irmãos, quando eu olho para algumas propagandas pedindo apoio financeiro para crianças deformadas, uma deformidade permanente, crianças que nascem com deformidades tão absurdas, ou pessoas que estão passando por tribulações tão grandes, famílias que foram dizimadas por causa de um acidente de carro e a família inteira morreu, ou como aconteceu lá em Teresópolis na época das chuvas, Friburgo, famílias inteiras que estão perdidas debaixo da terra. Nós chegamos a visitar lá, a levar mantimentos lá para Teresópolis, e nós vimos o grupo que foi, levamos 2 caminhões, nós vimos os helicópteros levando corpos, mas muitos nunca mais foram achados, porque não tem como fazê-lo. Aí a gente reclama. Sabe o que é isso? É a loucura de ser insaciável. Você está me entendendo? Qual é a segunda loucura do homem da parábola? É a loucura de pensar que a vida é o que se tem. Verso 15, Jesus é claro quando ele diz assim: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aí você vai para a internet saber quanto o Neymar ganha, os contratos que ele assinou, as mansões que ele tem, quantos carros o Cristiano Ronaldo tem na sua garagem, as Lamborghinis, os Ferraris. Aí você vai ver os sheiks da Arábia, os homens mais ricos, que têm carros folheados a ouro, iates, 2, 3, tudo folheado a ouro. E a gente começa a pensar que a vida é aquilo. É loucura. É loucura. Significa que para este homem da parábola, para quem Jesus diz que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Você entendeu isso? A vida não pode ser medida pelo carro novo, pela casa nova, porque sabe de uma coisa? Sobretudo quem tem casa muito grande, é muito comum, pessoa jovem pensa em construir uma casa, constrói uma casa grande, com tantos quartos e tal. Os filhos estão lá, a casa está cheia e tal. Aí os filhos crescem, casam, vão embora. Sabe o que é que acontece?
a casa grande se torna um tormento, porque amplifica a solidão. Está entendendo? E aí vai uma dica. Você que pensa em construir, constrói casa pensando na velhice. Sabe o que é isso? Casa que não tenha muita escada. É casa pensando na velhice. Pastor, mas pensar na velhice, eu nunca vou envelhecer. Quem aqui nunca vai envelhecer? Casa pensando na velhice significa casa prática. Mas o indivíduo quer ter a casa que tem piscina, campo de futebol, quadra, sauna e tal, vai usar por um tempo. Houve uma ocasião que eu considerei, eu tenho um jardim, que é muito bem cuidado. Aí houve uma época que os filhos eram pequenos e eu pensei assim, acho que valeria a pena colocar uma piscina aqui. Aí fui conversar com alguém que tinha piscina em casa. Aí sabe o que a pessoa falou para mim? Um médico já falecido, eu fui visitá-lo, ele tinha uma piscina, eu falei assim, o senhor usa muito? Não uso, só dá gasto. Só dá gasto. Use casa prática. Quanta coisa eu estou falando aqui. Mas vocês estão me entendendo? Sim ou não? Está abençoando você? Sim ou não? Esse sim não está muito convincente não. Amém? A vida do homem da parábola era regulada pelo ter. E isso sempre será uma loucura. Quantas pessoas estão vivendo essa loucura de pensar que a vida é o que se tem, só quer ganhar, não vê o filho crescer, e passa muito rápido. Vocês dois, jovem casal, grávidos, vai nascer o bebê, desfrutem, sabe por quê? Porque crescem rápido, daqui a pouco estão saindo de casa. Hoje eu dizia para Débora assim, e agora só nós dois? A gente vai ter que redescobrir a casa só nós dois. Porque não tem mais os netos para a gente visitar. Vamos visitá-los agora no final de maio. Mas é assim. É assim. É loucura pensar na vida como se ter fosse permanente. Essa perda da visão de transitoriedade é loucura. A pergunta que muitos fazem é, afinal de contas, por qual motivo estou aqui? Nós temos falado sobre propósito. Se você entender o que o pastor está pregando sobre propósito. Viver com propósito dá sentido à vida. Viver dentro do propósito de Deus é algo simplesmente fascinante. Fascinante. O meu desejo, na minha juventude, era ser engenheiro. Cheguei a conduzir a minha vida fazendo cursos nessa direção, desenho mecânico, desenho de tubulação mecânica e por aí vai. Eu falei que eu aprendi a desenhar uma engrenagem. Interessante que lá no Senai a gente fazia o desenho da engrenagem usando todas as fórmulas e depois do desenho pronto a gente ia para a oficina, na fresa, pegava lá o pedaço de metal para construir a engrenagem que a gente desenhou. Quem aqui é do ramo? Tem alguém aqui do ramo ali? Que coisa fascinante.
Mas um dia Deus me chamou para ser pastor. Você pensa que ser pastor é fácil? Pensa que ser pastor é água com açúcar? Mas eu vou dizer para você uma coisa. Se eu tivesse 1000 vidas, todas elas, eu as colocaria nas mãos do meu Salvador. Porque não tem preço ver uma vida transformada. Richardson, quando eu te ouço no telefone, você chorando, falando daquilo, da sua gratidão, e outros tantos aqui, eu quero dizer para você e dizer para os outros, isso não tem preço. Não tem preço. Você chora de um lado, como aconteceu essa semana, e eu me emociono do outro. Mas é loucura pensar que a vida é o que se tem. Provérbios 11, 28 diz assim: quem deposita confiança em suas riquezas, certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Qualquer um que olha a vida medindo-a pelo que tem ou não tem, é louco, é louco. E quantos crentes que estão sendo loucos? Tornam-se invejosos. Você sabia que às vezes é até difícil compartilhar a bênção? Quando deveria ser uma prática comum, compartilhar uma bênção, conseguir comprar isso, Deus me abençoa naquilo, porque tem gente que é louca e olha e ouve com o ouvido de inveja, e a inveja é uma maldição, entende? Você está comprando alguma coisa e alguém põe o olho em cima de inveja, sabe o que eu faço? Deus abençoa, quebra a inveja do indivíduo. Sabia, há pessoas, por exemplo, que visitam a casa do outro e tem lá uma planta tão bonita, tem uma planta tão bonita, ele diz, mas que planta bonita, inveja. No dia seguinte a flor está seca. Quem é que já viu isso? Levanta a mão. Misericórdia. Abençoe. Eu comprei ontem, ou antes de ontem, um bougainville lindo para enfeitar meu jardim. Eu gosto de planta. E lá na loja, enquanto eu comprava, alguém dizia assim, mas que planta bonita. Eu já estava comprando, eu estendi a mão assim, Senhor, abençoe em nome de Jesus. Cheguei em casa, pendurei, consagrei. Deus, eu consagro. Porque a inveja é podridão dos ossos. Mas tem crente invejoso. Não dá para contar a bênção. Sim ou não, gente? Ele ouve com inveja. Com inveja. Aí chega, aí fala para a mulher, fulano de tal, está lá esnobando, só para me humilhar. Porque não aprendemos a nos alegrarmos com os que se alegram. Isso é loucura. E aqui reside a raiz de todo descontentamento. A pessoa descontente é aquela que nunca está satisfeita. Descontente com a igreja, não estou satisfeito. Ele sabe o que faz? Vai embora. Eu vou falar, mas em algum momento, sobre compromisso com a igreja.
Parece que a relação de descompromisso que está na família, no casamento, nas relações familiares, nas relações de amizade, também dentro da igreja. Isso é loucura. Estou caminhando para o fim, irmãos. Para o fim da introdução. Essa era a hora de você dizer, como os americanos dizem lá na Igreja dos Negros: fala, homem de Deus, prega. Não é assim, Marcos Eliane? Mas é loucura também viver a vida em torno de si mesmo. Você observou aqui quantas vezes aparece o pronome possessivo? Meus frutos, verso 17, meus celeiros, verso 18, meu produto, verso 18, meus bens, verso 18. É a realidade de uma pessoa que olha a vida vendo ser o centro de todas as coisas. É o retrato de uma pessoa egoísta. É o retrato de quem olha para a vida com foco voltado para si mesmo. Nunca vai ser solidário. Isso é loucura. É loucura também considerar a vida sem a perspectiva da eternidade. Aqui é o ponto mais importante. Você sabe por que é que o Senhor Jesus Cristo chamou este homem de louco? Na verdade, é Deus falando, porque esse homem que se bastava, esse homem que se via satisfeito, aliás, insatisfeito, mas querendo mais, querendo mais, querendo mais, aí vem a voz de Deus, verso 20, louco! Esta noite te pedirão a tua alma, então o que tens preparado para quem será? É viver a vida sem levar em conta que ela é passageira. Há uma eternidade para a qual precisamos nos preparar. Quero que você assista esse vídeo. Provavelmente você já o recebeu em algum comunicado, algum compartilhamento da rede social, mas hoje a Débora me mostrou esse vídeo e eu fiquei tão impressionado com a história de Gene Hackman, grande ator americano, ganhou o prêmio Oscar 2 vezes, uma como ator e outra como ator coadjuvante, famoso, conhecido em Hollywood, com relacionamentos com os grandes astros e estrelas do cinema americano. Mas que final triste. Por favor, passe o vídeo, por gentileza, apagando todas as luzes embaixo da galeria, inclusive. Eu não sei se o YouTube vai cortar, mas se cortar, problema deles, porque eu não vou deixar de passar para você aqui esse vídeo.
O texto é, no mínimo, perturbador. Não é verdade? Precisamos pensar na eternidade. A nossa igreja, ela está recebendo muitos jovens. Isso é muito bom. Mas eu observo também que muitos dos seus líderes estão envelhecendo, como eu. Nas nossas reuniões, muitas vezes, nós rimos do esquecimento que temos, porque a liderança está envelhecendo. O que me leva a pensar na renovação paulatina de jovens para várias posições. Entende? Gostei do convite que o pastor lá de Campos fez para você lá conhecer o trabalho de células, porque eu confesso que já está começando a me faltar gás, então eu quero pegar dos novos. Deus tem abençoado muito esta igreja. Hoje fui celebrar a ceia com as crianças que se batizaram. E eu me emocionei. Me emocionei com aquelas crianças. De modo que, finalizando a minha fala, eu quero deixar esse alerta: não seja louco. Aproveite para dar a Deus o seu melhor, enquanto você pode dar o seu melhor. Eu quero lhes pastorear ainda por muitos anos, mas vai chegar o momento em que eu vou precisar entender que está na hora de parar. Para ser sincero, eu acho que ainda não chegou a hora. Mas vai chegar. Vai chegar. Você que tem idoso, eu vi recentemente que o dever de visitar não é dos pais visitando os filhos, mas os filhos visitando os pais. Esse texto é o texto de uma escritora lá do Pará. E eu fui ler um pouquinho sobre a história de Gene Hackman. Ele morreu, embora tendo 3 filhos, que não os visitavam. Foi sepultado numa sepultura não identificada, apenas para algumas poucas pessoas. Morreu com um indigente. Imagine estar numa casa com 95 anos, a esposa morta já há 7 dias, não saber nem como pedir ajuda, sepultado como um indigente, mas que foi um astro aplaudido por multidões. Sabe o que é isso? É a vida. Por isso, aprenda a dar sentido à sua existência, vivendo-a para Deus. Vivendo-a para Deus. Você é líder de célula, mas daqui a 2 semanas nós vamos suspender todas as células para termos uma reunião de avaliação. Vamos fechar algumas células, porque não faz sentido ter um líder de célula que não tem paixão. Dá um peso para ele. Não pode ser assim, vai fechar. Nós estamos lá com a célula, Luiz tem me ajudado, tem sido uma bênção, não é, Luiz? Nosso encontro de amigos. Porque eu sei que eu já passei da hora, mas você não vai se aborrecer com o pastor. Eu acho que tem um pouquinho de crédito para isso. Mas você sabe que esse período de doença
do qual, em nome de Jesus, eu estou curado. Me fez redimensionar muitas coisas. Me fez pensar de tantos que eu esperava uma ligação e não veio. Aí eu aprendi, como dizia meu sogro, a não esperar. Aprendi que a igreja não parou. Está funcionando. Hoje a igreja estava lotada de manhã. Aprendi que as coisas estão acontecendo. Aprendi que mesmo não estando presente, a igreja orou mais. Isso foi tão bom. Eu soube que houve aqui uma quarta-feira e a igreja lotada de pessoas. Você me mandou a foto, não é, Emerson? Orando pelo pastor. Saber que o jardim de oração ficou lotado de gente orando pelo pastor. No dia da cirurgia, saber que alguns foram lá. Emerson, pastor Reuel, Samuel, Luciene, estavam lá. Só para ter presença. Claro que outros gostariam, e a gente até desaconselhou, não precisa ir não. Isso é bom. Um colega pastor lá de Campos, meu querido irmão, doutor Elias Sader, não sei se está me ouvindo, é juiz em Campos, e ele disse que gostaria de vir para ficar pelo menos 1 minuto me visitando, mas as visitas estavam restritas, e eu aprendi, irmãos, que a gente tem tanta gente amada perto, mas tem gente amada também longe. E eu aprendi que o mais importante é dar valor a quem vai estar com a gente em todo momento, que é a família. Compreende? Por isso eu quero finalizar, primeiro alertando para que você não seja louco, e segundo, até dizendo aos irmãos que eu não vou poder mais caminhar na mesma velocidade de quem entrava e saía em casa, atendendo de manhã, atendendo de tarde, atendendo de noite, visitando, fazendo isso, fazendo aquilo, e sempre me sentindo culpado, porque tinha que fazer mais. Conversava com um médico, dizendo assim, até o fato de estar em casa me convalescendo. Veja como a necessidade de um redimensionamento mental. Está em casa parado, precisando descansar, vendo um filme, ou vendo, olhando nada, olhando, sentado na varanda, olhando para o jardim, o sentimento de culpa, sabe por quê? Porque uma mente viciada em fazer, e quando a gente não faz, parece que vem uma culpa. Você está entendendo o que eu estou falando? E eu estou aprendendo ainda. Hoje, nessa segunda ou terceira pregação que faço, no retorno à igreja, eu estou misturando uma porção de coisas. Mas eu sei que você está entendendo. Amém, gente? Lanier, no nosso encontro de amigos, não tem sido legal? E a gente está buscando trazer gente que não é da igreja, porque eu aprendi uma outra coisa também, que às vezes a gente desenvolve tantos vínculos no ambiente religioso, e a gente esquece de estabelecer vínculos com pessoas que não são da igreja para ganhá-las. Aí eu estou buscando tomar café com um, vou convidar outro para almoçar comigo, para falar de quê? Nada de igreja,
falar da vida, para que a pessoa olhe para nós e nos veja como pessoas, como humanos, porque às vezes, fala sério, a gente passa uma ideia de alienados. E por fim, nessa mistura de coisas que eu estou lhes falando, eu quero lhe encorajar a assistir um filme chamado A Forja. Quem já assistiu? Se você quiser entender o que é discipulado, está claro naquele filme. Eu não tinha visto, não via no cinema. Um dia desses, compramos lá pela internet, fomos assistir. Eu falei assim, meu Deus, isso é discipulado. Não é dizer, você tem que fazer e tal, está aqui na Bíblia. Não, é vida na vida. É influenciar pelo contato de vida. A gente discipula quando a pessoa vê as nossas reações. E eu fiquei impressionado com aquele filme. Você deve ver, vou ver outra vez, e mais outra, e mais outra. E um dia, eu vou obrigar todo mundo a ouvir. Claro que não vai ser assim, né? Amém, gente? Abençoa você nessa noite. Fique em pé. Não seja louco. A vida é curta, valorize quem você ama. Não gasta dizer eu amo você. Eu já falei aqui que um dos momentos mais lindos que eu tive nesse momento de doença foi num dia em que meus 2 filhos estavam ali no quarto, eu sentindo uma dor terrível, tomando morfina. Pensando, meu Deus, está chegando. Minha filha Sara, desse lado, veio ao Brasil 10 dias, ficou um dia comigo, em casa. Ela de um lado, Reuel de outro, ele segurando a minha mão, ela segurando minha mão, e a Sara levantou um clamor a Deus, e eu chorava, de dor, mas de emoção, porque eu estava sendo ministrado pelos meus filhos. Você sabe qual foi o sentimento? Deu certo o discipulado. Que clamor lindo. A Débora não pôde estar, porque o número de visitas limitado. Imagine, meu filho aqui, minha filha aqui, que são humanos, não são diferentes de qualquer pessoa, são pecadores como eu, mas irmãos, aquilo ali foi de um valor. Ver a menina levantando um clamor, eu pensei assim, Sara está meio penté. Oh Deus, ela deve estar me ouvindo agora. E eu disse para ela, filha, você veio aqui, passou um dia com o pai, mas cumpriu o propósito, você veio aqui para orar por mim. Coisa linda. Então é isso tudo que eu tinha para dizer. Disse uma porção de coisas. É que eu ainda estou ajustando o pensamento, não é? Depois, Débora, você me dá o feedback, aquele feedback claro, transparente, firme, franco, que você dá. Vamos orar, finalizando o culto. Quem sabe alguém aqui nessa noite quer entregar a vida a Jesus? Eu não posso encerrar sem fazer esse convite. Se houver alguém, vem aqui à frente, quero orar por você. 1 minuto, não vou insistir não. Você quer dizer assim, pastor, eu não quero ser louco, quero entregar minha vida a Jesus. Alguém, se quiser, vem aqui à frente. Alguém que quer tomar um posicionamento, está em cima do muro, já conheceu o suficiente, mas não se decide. É um visitante permanente, tem que tomar posição. Você quer tomar uma posição hoje? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, se houver alguém. 1 minuto, não vamos alongar esse tempo não.
Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela celebração desta noite. Buscamos compartilhar com a igreja aquilo que está fluindo no coração. E eu oro para que a palavra tenha servido de edificação para esta comunidade, que a gente tanto ama, para a qual temos dado a nossa vida. Obrigado pelo amor desses irmãos. Tantas expressões, gente que chorou em casa, gente que sofreu à distância. Eu sei que muitos fizeram isso, que não ligaram, que não mandaram mensagens, mas ficaram tão solidários. E eu glorifico o Senhor por isso. Que o Senhor nos abençoe como igreja, Pai, para que sejamos uma igreja saudável, que glorifique o Teu nome. Dá-nos uma semana na Tua presença. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Shalom Adonai, a paz do Senhor, abençoe a pessoa ao seu lado, vá em paz e até quarta-feira, querendo Deus.